Bem-vindos ao meu canal, eu sou Nicole Calisto, socióloga pela Universidade de Brasília, e hoje a gente vai falar sobre o que é música. A gente vai tratar desse artigo aqui, bem interessante, que basicamente ele conta que numerosos críticos musicais, teóricos, têm enfrentado desde a antiguidade essa questão, né, esse questionamento, o que é música? Tentando definir música, buscando características acústicas universais, ou traços que distinguissem a música da fala, mas sem, com tantos esforços nenhum consenso emergiu disso. E aí esses pesquisadores, esse artigo, eles abordaram a pergunta de outro jeito, e não o que é música, mas sim perguntando se os ouvintes eles identificavam certos sons como música de forma consistente. Então, basicamente, eles fizeram 4 experimentos pré-registrados com 735 participantes online de países europeus. Eles apresentaram 90 estímulos de áudio, trechos de 5 segundos na maioria dos experimentos, e os estímulos eles vieram de fontes diversas, humanos, animais, natureza, máquinas, enfim. E o artigo ele especifica que vocalizações humanas foram excluídas. Então eles incluíram trechos musicais de diferentes origens geográficas, leste asiático, sudeste asiático, Oriente Médio, entre outros, América Latina, e também europeu ocidental e da América do Norte, e sons também não musicais, como moedor de café, máquina de costura, chuva, e os participantes eles tinham que ouvir cada som e responder: isso é música ou não é música? E aí, basicamente, o artigo ele diz que as avaliações dos sons são bastante consistentes. Por quê? Os pesquisadores eles testaram 3 variações. O primeiro experimento era uma perspectiva de ouvinte. A primeira pessoa ela tinha que responder o que você acha, e na terceira pessoa, o que a maioria das pessoas achavam desse som. O efeito foi pequeno, mas significativo. O artigo ele diz que houve um viés para a resposta de música quando os ouvintes eles respondiam na primeira pessoa, né? Então, eles tinham que responder: você acha que isso é música? Ou o que a maioria das pessoas acharia, se isso é música ou não? E aí, o viés para responder sempre isso é música, quando é perguntado para você na primeira pessoa, a maioria, eles tiveram ouvintes que respondiam mais na primeira pessoa. E aí, no segundo experimento, eles tiveram uma duração de estímulo de 2 segundos, 5 segundos e 10 segundos. E o artigo ele vai dizer que os estímulos de 5 segundos receberam mais respostas, isso é música, do que os de 2 segundos e 10 segundos. Mas, novamente, teve um efeito pequeno. E o experimento 3 foi sobre repetição. Os participantes eles ouviam o mesmo som 2 vezes, e os ouvintes raramente revisavam suas categorizações ao ouvir novamente um estímulo, mesmo quando a segunda apresentação vinha muito tempo depois. Então eles definiam, isso aqui é música. E aí eles não trocavam quando ouviam pela segunda vez, mesmo sendo um tempo diferente. Assim, depois de um bom tempo eu vou apresentar o mesmo som, e a pessoa continuava com a categorização de ouvir o estímulo e falar: não, isso é música, ou isso aqui não é música. E aí, o que eu quero dizer quando eu falo, teve um efeito pequeno? É basicamente dizer que o fator analisado influencia a resposta das pessoas, mas muito pouco. Então, o que realmente vai definir se o som é classificado como música ou não é o som em si. Então, suas características perceptuais de como melodia, ritmo e intencionalidade. E aí, basicamente, esse efeito pequeno, ele vai mostrar que se a pessoa diz música na primeira vez, ela também vai dizer música na segunda, mesmo com horas de intervalo, né? Os ouvintes raramente revisaram sua categorização. A perspectiva de ficar mudando, assim, de primeira pessoa, terceira pessoa, a duração de 2, 5 segundos, 10 segundos, a repetição, ouvir de novo, quase não mudaram as respostas. Então teve uma consistência, basicamente. Então, em outras palavras, seria dizer que o papel das condições foi menor, dado resultados gerais.
apoiando a consistência das respostas de categorização musical. Basicamente, o mais importante era o som em si, não como a pergunta era feita, quanto tempo durava, nem se repetia. E também vale ressaltar, gente, que no experimento 1 foram 200 participantes, que é música ou não é música na primeira pessoa e na terceira pessoa. No segundo experimento, que eram 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos, foram 298 pessoas, incluindo 101 do experimento 1. E do experimento 3 foram aquelas que ouviam repetição, né, 2 vezes ouviam os sons. Foram 240 participantes e no experimento 4, que eu vou falar agora, foram 98 participantes. Então vamos para o experimento 4. Lembrando que no experimento 1, 2 e 3 eles só tinham 2 respostas, ou era música ou não é música. Então tinham só 2 opções. Agora no experimento 4, os pesquisadores eles queriam mais detalhes. Então eles deram um controle deslizante que eles podiam colocar de 0 a 100. Sendo 0 não é música, 100 é música e 50 meio termo. Então as pessoas elas podiam dar notas intermediárias, como 30, 50, 80, enfim. Então, esses 98 participantes, eles deram as notas para cada uma dos 90 sons que os pesquisadores fizeram, uma análise de agrupamento, que é basicamente uma técnica de estatística que você agrupa itens parecidos e o computador olhou para as notas de todos os sons e perguntou quais sons têm notas parecidas. E o resultado mostrou 3 grupos. Para quem deu música, 36 sons, que deu uma média de 87,5. Não música, 36 sons também, que deu uma média de 12,8. E para ambiguidade, né, ficaram no meio termo, perto de 50. 18 sons, que deu uma média de 52,4%. Ou seja, os sons que deram música receberam notas altas, então estava perto do 100. Os do grupo não música receberam notas mais baixas, né? Estão perto do 0. E os que estavam no grupo ambíguo, que considerou que ficaram nesse meio termo, é música ou não é música, estavam perto dos 50. Então, o que tá nesse grupo ambíguo, né? Que considera, assim, perto de 50? Os sons que as pessoas não tinham certeza se eram música ou não, eles estavam numa lista de 4 tipos, que era música experimental, são músicas que fogem do estilo convencional. Música indígena do México ou do Canadá, que são culturas diferentes do Ocidente. Sons metálicos, ou sendo sinos, enfim. E tambores de fala da Nigéria, que isso é o mais interessante. Por que os tambores de fala são tão ambíguos? Basicamente, o artigo explica que são pistas tímbricas, sugerem um instrumento musical, mas os padrões rítmicos seguem os contornos prosódicos irregulares da fala. Ou seja, basicamente, traduzindo, o timbre ele soa como um instrumento musical, que é o tambor, e o ritmo segue o padrão da fala, com pausas irregulares com quem conversa. Não o padrão da música, que é mais regular e repetitivo. Então o ouvinte ficava na dúvida, é um instrumento musical, mas o ritmo parece fala, né? Então é música ou não é música? E aí é uma descoberta importante que o artigo ele diz que dentro da música, dos que consideraram música, aqueles 36 sons, metade eram de sons não ocidentais. E mais, a origem cultural não afetou as notas dos ouvintes ocidentais. Então, um ouvinte ocidental, ele avaliou música do Japão, da Nigéria, do México, do Canadá, indígena, da mesma forma que avaliou a música ocidental. O que é muito surpreendente porque mostra que a percepção do que é música pode ter algo universal, porque não é sobre estar acostumado com aquele estilo. Então, basicamente, não faz muita diferença os ouvintes ocidentais avaliaram músicas não ocidentais igualmente. Então, afinal, o que prediz a categorização? O que leva uma pessoa a classificar um som como música ou não música? Então, os pesquisadores, eles queriam saber o que faz uma pessoa dizer isso é música.
E aí, eles tinham duas possibilidades. As características acústicas, que são as propriedades físicas do som, que o computador ele mede, então frequência, altura, intensidade, ritmo, e as características perceptuais, que é o que a pessoa sente quando ela ouve aquele som, né? Então, tem melodia, tem instrumento, enfim. E os pesquisadores, eles testaram as duas, tanto as características acústicas como características perceptuais. E o modelo acústico, ele apresentou 25% da variância. O que significa? A variância é basicamente, se você imaginar 100 pessoas que ouvem o mesmo som e umas dizem isso é música e outras dizem não é, por que elas discordaram? Basicamente. Então, 25% da discordância pode ser explicada pelas características físicas do som, ou seja, acústica, e outras 75% vem de outra coisa. Então, os pesquisadores, eles testaram as características perceptuais, né, o que a pessoa sente em relação àquele som, né, e eles explicaram 96% da discordância, ou seja, toda a razão pela qual as pessoas dizem que algo é ou não é música vem do que elas percebem, não das ondas sonoras. E o que são essas características perceptuais, né? São as coisas que a pessoa sente ao ouvir. Basicamente, o artigo, ele lista 10 questões, né, características, que são as mais importantes, mas, enfim, as características são intencionalidade, que a pessoa, basicamente, ela vê que é feito de propósito. Basicamente, elas perguntam, alguém fez isso de propósito? Será que foi um acidente? Conteúdo instrumental, ou seja, tem instrumentos musicais, isso foi tocado por um violão, por uma bateria, por um piano, ou seja, são questões que levaram as pessoas a acreditarem que aquilo é música muito mais por essas características, ou seja, vem do que elas percebem. Também a questão da melodia. Dá para identificar sequência de notas? Dá para assobiar? Ritmo? Tem um padrão que se repete, né? Então, dá pra bater palma junto, pé junto, mão junto. Então, são essas questões que a pessoa, ela sente ao ouvir e ela, tá, isso aqui é música. Não, isso aqui não é música. E então, em última análise, eles pegaram essas respostas que eles obtiveram do que é música ou não música em relação às características perceptuais do que as pessoas disseram. Isso aqui é música por questão da intencionalidade, conteúdo instrumental, melodia, ritmo. E aí eles fizeram um experimento, né? Pegaram esses 90 sons e fizeram duas análises. Análise 1, ele foi feita por meio do computador. O computador, ele mediu as ondas sonoras de cada som. E a análise 2 foram as pessoas, 98 pessoas que ouviram o som e responderam, isso é música ou não é música, né? Do que a gente tinha falado, dando a nota de 0 a 100. E aí o resultado foi que o computador, ele teve, nessa questão das ondas sonoras, os sons da música, não música e ambíguo, eles foram todos misturados. O computador, ele não conseguia separar o que era música e o que não era. E já as pessoas que disseram, isso aqui é música, que tem muito a ver com a questão, o que eles sentiram, né, as características perceptuais, o som da música, não música e ambíguo, eles foram completamente separados. As pessoas, elas conseguiam separar um do outro. Então, basicamente, as ondas sonoras, elas não definem a música, e sim o que a pessoa sente ao ouvir. Que realmente define o que é a música ou não. Então, as coisas que as pessoas sentem é o que realmente importa. Então, tem melodia? Então, dá pra assobiar? Tem ritmo? Dá pra bater palma? Tem instrumento? Isso aqui é um violão? Isso aqui é uma bateria? Parece que foi feito de propósito? Quem fez aquilo tava pensando em fazer aquele som? Então, se tem essas coisas, é música. Se não tem, não é música. Então, o computador, ele é capaz de medir essas ondas, mas a pessoa sente a música e é ela que decide se é música ou não. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero melhorar cada vez mais a questão de tentar passar a informação, né, do artigo. Mas é muito interessante isso.
traz questionamentos de pensar realmente por que eu considero isso música e a gente consegue analisar no nosso dia a dia o que a gente considera música ou não, né? Fazer esse trabalho conosco mesmo é uma forma bem interessante de questionar um pouco o mundo, do que a gente já sabe, eu vou ouvir aquela música, mas o que eu considero música, né? Então, gera questões que a gente geralmente não pensa, né? De questionamentos que passam despercebidos, e esse artigo é da Sociologia da Música. Então, espero que vocês tenham gostado, espero compartilhar muito mais, e sigam o canal e deem seu joinha.